Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Pinheiro, sou designer e artista plástico. Trabalho já há algum tempo com tecnologias digitais, com design gráfico, coisas do gênero. E a pintura é algo que vem me acompanhando aí já, eu diria que há bastante tempo na minha vida, desde que eu era uma criança. E primeiramente eu queria agradecer ao Festival FOC, agradecer aí imensamente ao canal Espiritualidade, ao meu querido amigo Sérgio Rossini, pelo trabalho, pela dedicação a esse projeto tão lindo, né, que vem mostrando e divulgando para o mundo trabalhos tão incríveis de pessoas dedicadas, de pessoas extremamente envolvidas com o que fazem. E meu coração vibra muito por gente como essas pessoas, né, que se utilizam da arte para transbordar aquilo que a alma tem de melhor e para mostrar para o mundo um pouco de amor, de generosidade, de paz através da arte. Então, muito obrigado ao canal Espiritualidade, todas as pessoas envolvidas com esse trabalho, e muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês no FOC para fazer essa oficina de pintura. Então, eu tenho alguns pontos hoje que eu gostaria de trazer para vocês nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter aqui hoje junto. Então eu vou passando por esses pontos, né? A minha ideia é inicialmente aqui falar um pouco sobre a pintura, né? Sobre o processo de pintar, sobre como isso me afetou, né? Como que a minha pintura se manifestou e dessa forma, né, conseguir fazer com que você que está aí me assistindo agora, se você tem aí um desejo no seu coração, um desejo genuíno, né, de pintar ou de manifestar a sua arte da forma que você quiser, para que você consiga fazer isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, pura, verdadeira, sem uma pressão que o mundo nos impõe, né? Sem um peso, né, que a gente costuma carregar nas nossas atividades cotidianas. Então, para mim, falando um pouco sobre o meu processo de pintura, como eu mencionei anteriormente, eu sou designer, né? Então, a pintura está muito presente, o desenho está muito presente, né? Para quem estuda design, geralmente é muito comum as pessoas que vão, né, fazer design se atraírem pela pintura, pelo desenho, né? Irem atraída por essa arte, né? E para mim não foi muito diferente. Eu era uma criança que desenhava, né? Eu gostava muito de desenhar, assim como praticamente todas as crianças gostam de desenhar. E eu sempre desenhei, eu sempre tive uma família que me apoiava, né, na questão do desenho, amigos, parentes, enfim, as pessoas ao meu redor sempre me incentivaram bastante em relação ao desenho. Eu agradeço muito, né, porque a todas essas pessoas que fizeram parte desse processo, porque é comum, né, a gente às vezes ter esse desejo do desenho e da pintura e ser meio que desestimulado por quem está ao nosso redor, né, esse mundo do capital que sempre vai falar que vai mover as nossas ações em função do que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. E o desenho e a pintura sempre é colocado muito num lugar de algo que não dá dinheiro, né? Então, assim, isso nunca foi um problema para mim. Então, eu agradeço muito, né, a todas as pessoas que fizeram parte desse meu processo com a pintura por conta disso, porque isso nunca foi uma questão para mim. Então, a gente sabe que, como toda criança tem esse prazer da pintura, do desenho, né, de expressar aquilo que sente. É muito comum, né, quando a gente pega um desenho de uma criança, a gente conseguir reconhecer naquele desenho sentimentos, né, dessa criança, coisas internas dessa criança. E a gente, num determinado momento da vida,
parece que isso deixa de ter alguma importância, né? Parece que quanto mais a gente vai crescendo, né, e se desenvolvendo e entrando mais no ritmo do mundo do capital, a gente vai de alguma forma deixando isso de lado, né? Vai sendo quase que obrigado a deixar de lado aquelas coisas mais lúdicas, digamos assim. E é muito sobre esse resgate que eu vim falar hoje, né? Esse resgate desse lado criança nosso, desse lado lúdico, né, nosso, que não se preocupava, né, com a imposição do mundo, né, que simplesmente era, que simplesmente existia, né, a gente estava ali sendo nós mesmos. Então, assim, a gente vai lembrar que quando a gente era criança, a gente pegava um papel e fazia um desenho, né, e nosso pai, nossa mãe podia pegar aquele desenho ali e falar, olha, isso aqui é o quê? É um elefante? Não, é um cavalo. É uma planta, é qualquer coisa. Então, assim, o desenho, a criança, ela joga ali no papel, ou seja lá qual superfície for, ela joga aquele sentimento que ela tem ali, e aquilo ali simplesmente é para ela, né? Ela não tem muito um compromisso com chegar em algum lugar, né? Aí depois a gente vai entrar numa escala de bonito, feio, né? Desenho certo, desenho errado, que é onde a gente já começa a entrar um pouco no universo das amarras. Mas falando mais profundamente sobre essa questão do resgate da criança, eu queria falar uma coisa que eu costumo falar para todo mundo, né? Assim, que conversa comigo sobre pintura, sobre desenho. Às vezes as pessoas olham umas pinturas, né, e falam assim, mas você sabe desenhar, né? E eu falo assim, você também sabe, né? E assim, de verdade eu acredito que todas as pessoas sabem desenhar. Porque existe uma diferença aí, que eu fui uma criança que não abandonou o desenho, né? Eu continuei desenhando ao longo da minha vida. Então eu falo assim, a diferença de mim para você é que você parou com 7 anos. Eu costumo brincar dessa forma. Que a pessoa parou de desenhar lá atrás, né? Por alguma razão. Seja porque a escola não tinha mais o desenho, né? A gente tem ali nas primeiras fases da escola, é muito comum a coisa do desenho, depois deixa de ser tão comum, né? Algumas escolas vão ter uma proposta diferente, mas de uma forma geral, né? A gente tem aqui na nossa educação, às vezes, aulas de arte que estimulam alguns desenhos específicos, e aí a gente começa a entrar muito já na coisa das amarras. E para mim não foi diferente, assim, né? Eu era uma criança. Eu vou contar um pouco da minha história, assim, bem rapidamente. Eu era uma criança que eu desenhava o tempo inteiro. Então, assim, o desenho era quase que um refúgio para mim. Eu estava ali sempre com meu lápis e meu papelzinho na mão, fazendo desenhos, né? Eu lembro que meu avô, ele tinha um trailer, né? Um bar. E eu gostava muito de ficar nesse bar, no trailer do meu avô, desenhando as pessoas, né? Então eu ficava ali desenhava no guardanapo, desenhava num papel qualquer que eu achasse, no jornal. Eu gostava de pintar a cara das pessoas no jornal, e eu gostava de dar esses desenhos para as pessoas que estavam ali no bar do meu avô. Então era muito comum para mim, né, esse processo de ficar ali desenhando, de ter um certo desapego também com o desenho que eu produzia. Eu gostava de ver a alegria das pessoas, né, quando eu dava aquele desenho, né, e era legal quando eu passava um tempo e uma pessoa vinha e falava, olha, eu ainda tenho aquele desenho que você me deu. Então eu ficava muito feliz com isso, que eu via que tinha tido alguma importância para as pessoas. Eu era criança, né, isso me gerava uma alegria genuína. Então, assim, eu sempre desenhei. E passado o tempo, assim, né? Eu lembro que no ensino médio foi a minha época que eu mais me afastei do desenho, né? Que era a época ali de estudar para o vestibular. E, bom, eu estudei no Colégio Pedro II, né? Que é uma escola que tem aula de arte, por exemplo. Mas eu sempre acho, assim, que a aula de arte da escola, né, para uma pessoa que tem ali no desenho, na pintura, um refúgio de vida, né, assim, uma forma de expressar os sentimentos mais puros que estão dentro, a aula de arte, ela costuma não ser muito suficiente, assim, né, porque aquela pessoa precisa de uma atividade em casa, cotidiana, né, um envolvimento com o desenho ou com a pintura.
é uma relação mesmo que vai se construindo com o tempo. E eu lembro que ali na escola, eu lembro que a gente ficou muito tempo sem ter professor de arte, então eu passei a maior parte do meu período no ensino médio sem ter aula de arte, e parecia que a única coisa que importava na minha vida, né, era português, matemática, física, química, todas as coisas que caíam no vestibular. E isso me gerava muito pânico, assim, eu ficava, pô, não é isso que eu busco para minha vida exatamente, né? Não é esse tipo de mergulho, e eu tinha que fazer esse mergulho nessas áreas de conhecimento para poder passar no vestibular, e isso sempre me gerou uma certa angústia. E no Pedro II a gente tinha aula de desenho geométrico, né, que é uma espécie de desenho técnico e tal. Eu sempre me dei muito bem nessa matéria, era uma matéria que eu tinha muita facilidade, e eu vi que outras pessoas não tinham tanta facilidade assim, né? Então foi até um período que eu consegui, eu lembro que eu vendia trabalho na escola, né, tinha umas coisas assim, enfim, coisas da vida. E aí, assim, a aula de desenho geométrico era um certo refúgio para mim. Embora eu tivesse preso, né, numa disciplina, com algo ali que realmente eu tivesse que fazer uma coisa muito específica. Mas já me colocava em contato com uma ideia de tridimensionalidade, coisas assim do tipo que me atraíam. Um estudo do objeto, né, digamos assim. Isso me atraía. E eu pensava que na faculdade de design a coisa seria, né, melhor, né, que eu iria entrar na faculdade de design e aí finalmente eu ia conseguir desenhar muito. E a verdade é que, assim, até dentro da faculdade de design, quando eu fui para a faculdade de design, depois, enfim, de muitos não estímulos por parte dos meus professores, né, no Pedro II ali, né, não tive muito estímulo ali, era muito comum a gente falar de fazer engenharia. Eu lembro que tinha professores que perguntavam qual engenharia que você vai fazer. E eu não queria fazer engenharia, né? Eu ficava pensando assim, eu gosto de desenhar. Então eu lembro que às vezes falavam que design não dava dinheiro. Vocês veem, né? Eu falei que em casa, com o meu ciclo familiar, eu não tive nenhum problema com isso, mas na escola foi um pouco diferente, né? Então, assim, eu pensei em fazer arquitetura, né? Eu falei assim, então já que eu quero desenhar, eu vou fazer arquitetura. Aí depois eu pensei, não vou fazer arquitetura não, vou fazer engenharia civil. Então tinha sempre uma lógica de ir buscar o mais difícil, que desse mais dinheiro. Então assim, que bom que eu não fui por esse lado. Eu consegui de alguma forma ali seguir meu coração, e eu fui para a faculdade de design. Fui estudar design na PUC, né? E na PUC Rio, que é uma faculdade assim que tem um grande estímulo artístico também e tal. Eu tive algumas disciplinas de desenho, tive contato com desenho ali de alguma forma, mas é óbvio, né? Quando a gente está falando de design, a gente não está falando só de desenho especificamente, né? A gente está falando de uma disciplina, de uma área do conhecimento que envolve muitas outras áreas. Então, quando a gente está falando de design, basicamente a gente está falando de projeto, né? E o projeto ele pode passar pelo desenho ou não. Então, assim, é uma coisa até muito comum, né? Quando a gente entra na faculdade de design, de já chegarem ali para os alunos e falar assim, olha, você não precisa saber desenhar para ser designer. E é verdade, né? Você não precisa saber desenhar para ser designer. E aí, enfim, eu passei durante muito tempo ali na faculdade de design, estudando em disciplinas de desenho de uma forma muito, né, digamos, medida, né, de uma forma muito presa também, né? Então, eu acho que assim, ali onde eu achei que eu iria soltar o meu desenho, talvez tenha sido onde eu mais prendi o meu desenho, porque eu estava preso em disciplinas que estavam avaliando o meu trabalho, né? E não necessariamente buscando a minha essência, buscando aquilo que eu achava que tinha de mais puro, né, dentro da minha arte, expressando aquilo que eu queria expressar, né, o sentimento que eu queria mostrar na minha arte. Isso estava tudo abafado porque eu tinha que desenhar, sei lá, vamos ter uma aula de desenho de figura humana. Então a gente está estudando figura humana, então a gente tem que alcançar a perfeição aqui dentro desse estudo. Vamos ter uma aula de desenho
de desenho de natureza morta. Então eu tinha que buscar uma perfeição ali dentro daquele estudo de natureza morta. É óbvio que assim, eu quero deixar muito claro aqui que eu tive professores fantásticos de desenho na faculdade, assim, pessoas iluminadas assim mesmo que me deram também um caminho muito lindo. E aí eu coloco aí o Cadu, o grande Cadu, um artista incrível, o André Cortes também, que é um outro artista que trabalha com aquarela. Ele e a aquarela são uma coisa só, assim, eu fico até arrepiado de falar do André, que é uma pessoa que eu amo demais, de paixão, e teve uma influência aí na minha vida muito grande, assim como a Ana Branco, a Luciana, professores que eu tive aí muito, muito importantes aí ao longo da minha trajetória. Mas eu acredito que eu só fui desenvolver mais a minha arte mesmo depois que eu saí da faculdade, né? Que foi quando eu fui visitar um terreiro de Umbanda, que é o Templo do Vale do Sol e da Lua, e eu lembro que eu já estava trabalhando nessa época e tal, e a primeira vez que eu fui nessa casa, eu fui ter um contato, um atendimento com um preto velho, né? E o atendimento que eu fiz com esse preto velho, ele falou assim pra mim, ele não me... Era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? O médium que estava ali com esse preto velho. E ele falou assim pra mim, meu filho, este negócio de Jaine, Xunxê já sabe muito. Xunxê tem que desenhar a sua vida. Então, quando esse preto velho falou pra mim que eu tinha que desenhar a minha vida, aquilo no primeiro momento não fez tanto sentido, assim, eu não entendi bem aquilo, né? Mas eu resolvi voltar a desenhar, porque naquela época eu já não desenhava mais, eu estava totalmente envolvido pelas minhas atividades cotidianas, o trabalho, né, a ida, a volta ao trabalho, aquela coisa rotineira, cansativa da vida, e eu já não desenhava mais. E eu lembro que a primeira coisa que eu desenhei foi um preto velho. Eu já não tenho mais esse desenho, que é um desenho que eu dei. Até hoje eu sou muito desapegado com as minhas obras, assim, eu tenho... eu sinto muito isso nas minhas artes, assim, que elas são vivas, e quando elas escolhem os lugares que elas querem ir, eu simplesmente crio a forma delas irem. Mas eu desenhei um preto velho, e dali por diante eu senti que alguma coisa tinha mudado, né? Porque quando eu fiz esse preto velho, eu não tinha ninguém me avaliando. Eu só queria desenhar um preto velho, né? E ninguém me avaliava por isso, assim, eu não tinha um compromisso de ser bonito, de ser feio, de desenhar certo, de desenhar errado. E isso foi muito importante para mim. Então, de lá para cá, eu comecei a desenhar e pintar de uma forma muito livre, né? Eu não vou falar descomprometida, porque eu acho que foi o momento que eu mais me comprometi com o meu desenho. Então, assim, uma forma muito comprometida, né? Entendendo que aquilo ali era importante na minha vida, mas, ao mesmo tempo, de uma forma livre, de uma forma minha, né? De um jeito que eu simplesmente pegava ali o papel, a tela, seja lá o que for, e expressava nesse lugar aquilo que estava dentro de mim, aquilo que eu sentia, aquilo que eu gostaria de fazer, né? E eu não precisava ter uma ideia, eu não precisava de nada disso. Então é sobre isso que eu quero falar hoje nessa nossa oficina. É sobre esse processo livre de existir, né? De pintar, de desenhar. Então a nossa oficina de hoje, ela vai ter muito a ver com isso, tá? O que eu quero gerar em vocês é coragem, é liberdade de ser, de fazer. Então, se existe hoje na sua cabeça uma ideia de que para pintar, para desenhar, é necessário ir para uma escola, é necessário fazer um curso, é necessário qualquer coisa que você acha que não tem hoje em dia, esqueça isso, esqueça isso. O processo de pintura, de desenho, tem muito mais a ver com o seu envolvimento com aquilo, com o quanto você deseja fazer aquilo, né? Com o quanto aquilo é importante para você. Então, a primeira coisa que eu quero hoje falar aqui, então assim, passado esse primeiro momento, acho que já estou apresentado para vocês já sabem quem está aqui diante de vocês nesse momento,
eu vou convidar vocês para 2 momentos agora, que é um momento de uma rápida exposição, porque eu quero que vocês consigam visualizar aqui junto comigo, na minha casa, um pouco de como foi o meu processo evolutivo com a pintura, né? Como tem sido esse processo evolutivo. E isso eu estou falando de coisa de 5, 6 anos para cá, né? Foi quando eu tive esse primeiro contato aí com essa entidade e a coisa começou a mudar bastante aqui para mim. E também sobre como pintar, né? O que eu preciso para pintar, o que eu preciso ter para pintar. Então, assim, tudo aqui vai ter a ver com vocês cada vez mais acreditarem que é possível, que vocês conseguem expressar a arte de vocês, que a arte de vocês mora dentro de vocês e que vocês só precisam ir praticando a forma de jogar isso para fora. E praticando, e praticando, e praticando. E quando eu falo praticando, eu não falo assim com um peso de que você precisa se aprimorar e melhorar, porque isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente, você vai alcançar estados de melhoria por fazer e fazer e fazer e fazer. Isso é uma coisa natural da vida. Tudo que a gente faz e faz e refaz e faz e refaz e faz outra vez e faz outra vez, a gente se aprimora. E o que eu quero estimular aqui é que vocês se aprimorem em vocês mesmos, né? Que se aprimorem na sua técnica particular, que você se aprimore na sua forma de se expressar. E não necessariamente que você precise fazer algo igual a um outro artista, que você precise alcançar um grau de um artista XYZ. É muito bonito a gente olhar o trabalho de outra pessoa e ter admiração por aquele trabalho. Nossa, que lindo, que linda essa obra. Nossa, como pinta bem essa pessoa. E aquilo mexer com você, te dizer alguma coisa, gerar algum sentimento dentro de você. Mas você não deve buscar chegar no nível dessa pessoa, né? O grau desta pessoa. Quero pintar igual fulano, igual ciclana, igual beltrano. Não, você vai pintar igual a você, né? Você pinta, expressa aquilo que está dentro de você. Então, assim, eu não tenho nada contra pessoas que criam inspirações em outros artistas, que buscam, né, um grau de aprimoramento numa técnica, nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que quando a gente está preocupado em trazer o que está dentro da gente para fora, é muito mais comum a gente se satisfazer com esse processo, né? Porque quando eu estou querendo chegar num lugar que é um lugar de outra pessoa, é comum eu me frustrar enquanto eu não chego nesse lugar, né? E enquanto a gente está tendo frustração, é difícil a gente conseguir manter essa prática, né, no nosso cotidiano. E quando a gente faz uma coisa nossa, pra gente, para expressar aquilo que a gente está sentindo, eu acho que isso traz muito mais prazer, né? Eu acho que isso traz muito mais envolvimento, vontade de se envolver com aquela atividade, aquela prática cotidiana. Porque a gente tem muita coisa dentro da gente guardada, seja sentimentos bons, sentimentos ruins, né? Seja quaisquer que forem os sentimentos, a gente tem muita coisa guardada dentro da gente que a gente precisa trazer para fora, né? E é lógico que assim, é muito comum, né, quando nós somos artistas, a gente querer que as pessoas gostem daquilo que a gente está fazendo, né? Que as pessoas criem admiração por aquilo que a gente está fazendo. Isso é natural, tá? Não só do artista, mas de todo ser humano, né? Então, assim, isso é importante? É importante. É legal quando a gente recebe um feedback positivo, né? Alguém fala assim, nossa, que linda essa obra sua, mexeu tanto comigo. Mas lembre que existem pessoas que têm mais similaridade, mais sinergia, né, com o que você pretende mostrar, com a sua obra, com o que está dentro de você, e outras pessoas que têm menos. Então é natural umas pessoas gostarem, outras não gostarem, né? Uns colocarem defeito, outros acharem que está perfeito, impecável. Então eu acho que esse processo de mergulhar em si e não ter medo de botar para fora o que está dentro de si é uma coisa tão libertadora que faz a gente se envolver
né, assim, de uma forma mais genuína com aqueles que vibram, né, parecido conosco, né, que reconhecem o valor daquilo que a gente faz, e também a gente conseguir ouvir, né, o que as outras pessoas que podem não gostar da nossa obra, que podem achar que não tá tão legal, a gente conseguir ouvir de uma forma super aberta o que a gente gerou naquelas pessoas, sem medo, sabe? Sem nenhum sentimento ruim envolvido nisso, porque simplesmente é o que gerou, o que você fez, né, que você tem muito orgulho, gerou uma determinada coisa na outra pessoa que pode não ser tão bom, mas é normal. Isso é a arte. Assim como quando a gente pensa numa música, existem músicas que que a gente tem mais sintonia com aquelas músicas, que elas nos agradam mais, e existem músicas que nos agradam menos. Tomando um cafezinho aqui. Então, pessoal, eu vou passar aqui rapidinho com vocês para fazer um breve tour, tá, em algumas obras que eu produzi, e eu vou falar rapidamente sobre elas para vocês conseguirem, enfim, sentirem vocês aí que vocês acharem que sentem, tá tranquilo. Bom, essa obra aqui, que é a que está acompanhando a gente aqui no nosso cenário, eu gosto de falar que é um dos meus quadros preferidos. Esse quadro eu fiz quando o meu filho... Eu tenho um filho de 2 anos, enfim, que é o amor da minha vida, a paixão da minha vida. E quando ele estava para nascer, eu fiz essa obra porque eu queria leiloar, vender essa obra, para que ela ajudasse, né, a gente a pagar o parto, né, que a gente ia fazer um parto humanizado, que ia ser um pouco caro e tal. E eu queria angariar fundos, e acabou que a gente não precisou vender essa obra. Eu fiquei muito feliz por não precisar vender, porque eu amava, minha esposa amava essa obra também. E aí, enfim, eu fico muito feliz aí de ter ela aqui com a gente ainda. Eu gosto de brincar que ela é uma obra que é do meu filho, né? A ideia dessa obra aqui é uma Iemanjá, então vocês reparem que tem uma ideia de mar aqui, né? Uma onda aqui atrás, né? Aqui a gente tem um pescador aqui, né? Uma pessoa com uma prancha, cada pessoa enxerga uma coisa diferente. As espadinhas de São Jorge que estão sempre comigo, que nunca me deixam. Vocês vão ver que é muito comum nas minhas obras. Eu tenho uma paixão muito grande também por formas geométricas, então eu sempre tento trazer um pouco de formas geométricas. E aqui no centro vem Iemanjá, né, com muito axé, carregando um bebê ali no colo, que simbolizava a chegada do meu filho. E falando um pouco do meu filho, essa outra obra que está aqui é uma obra do meu filho, né? Então, é muito interessante, né? Porque assim, todas essas coisas que eu estou falando para vocês aqui sobre a criança, né? A criança não ter um compromisso com mostrar nada para ninguém, um compromisso de ficar certo, errado, belo, feio. Então, o meu filho simplesmente ia me pedindo as cores aqui, eu ia colocando as cores aqui para ele na tampinha da tinta, e ele pegava o pincelzinho e vinha pintando. Isso eu acho tão lindo, sabe? É um processo tão bonito, tão puro, verdadeiro, né? Então, assim, aqui estava ele, né? Expressando aqui da forma dele. E eu acho interessante porque, por exemplo, teve uma hora que ele começou a usar um vermelho aqui dentro, que depois ele cobriu com marrom e virou uma coisa só aqui no meio. Esse vermelho, quando ele começou a pintar o vermelho, ele começou a falar mamãe, mamãe, mamãe. De alguma forma ele fez ele lembrar da mamãe, né? E isso eu acho muito lindo, muito magnífico. Então, esse aqui é um quadro do meu filho. Eu olho para isso aqui, ele me diz muitas coisas, né? Não sei se para vocês é a mesma coisa, mas a arte é sobre isso, né? É sobre falar uma coisa diferente com cada um. Aqui vocês vão ver um pouco do caos aqui da mesa, né? Essa aqui é a mesa que eu vou usar aqui para a gente pintar junto. Depois eu vou falar um pouco mais aqui sobre os materiais. Então vem andando comigo aqui rapidinho para a gente fazer essa breve exposição. Bom, aqui já estou dentro de casa. Eu quero começar mostrando para vocês esse quadro aqui. Esse quadro aqui é um quadro de Ogum. Eu sou filho de Ogum, né? E tem um conto de Ogum. Esse foi um dos primeiros quadros que eu fiz quando eu comecei a pintar, e tem um conto de Ogum
que fala sobre uma história, né, que Ogum ele havia se tornado rei, né, rei da cidade de Ire, e ele, num dado momento, ele sai, né, para as conquistas dele. Ogum sempre foi um guerreiro, né, de conquistas, né, de ir para a batalha, de ir atrás das conquistas, e ele sai, conquista, vai para a guerra e volta. Quando ele volta, a cidade dele está num feriado, né, uma espécie de feriado, onde as pessoas faziam extremo silêncio. E Ogum, que havia voltado das suas vitórias, queria chegar na sua aldeia, lá na sua cidade, queria ser reverenciado, né? Ele queria toda aquela pompa, né? E as pessoas totalmente em silêncio. Ele falava com as pessoas e ninguém respondia a Ogum. E aí, num ato de fúria, né, que Ogum fala muito sobre isso, sobre aquela coisa impetuosa, né, um ato de fúria, Ogum sai matando todas as pessoas. Ele mata todas as pessoas da aldeia dele, todas não, ele mata lá grande parte das pessoas, e quando, num dado momento, quando se acaba lá o preceito do silêncio, né, o seu filho vem para ele e fala para ele assim, pai, hoje era o dia do silêncio, né, então por isso que as pessoas não falavam com você. E num ato de arrependimento, Ogum muito triste por aquilo que tinha feito, ele enfia a espada dele no chão, né? O chão se abre e ele é engolido pela terra, né? E quando ele é engolido pela terra, diz-se que nesse momento Ogum se torna um orixá. E esse é um conto, né? Um Itan, e eu queria reproduzir um pouco desse conto, né? no quadro. Lembrando que assim, a minha visão dos orixás, ela tem muito mais a ver com logicamente, assim, com peles negras, né? E nesse momento aqui, você vê que o meu Ogum aqui não está tão com pele negra, que eram as cores que eu tinha na época aqui para pintar. Então eu sempre fui muito também de usar o que eu tenho sem ficar muito preso, né? De não deixar de fazer às vezes a obra por conta disso. Esse aqui é um outro quadro que também foi feito bem no início, assim, quando eu comecei a pintar. Esse quadro, eu fiz ele na época que a minha esposa estava grávida, na primeira gestação que a gente teve, que foi uma gestação que não foi para frente. A gente perdeu o bebê ali com menos de 3 meses. E essa obra falou muito comigo sobre esse momento, né? Quando eu pintei esse quadro, minha esposa ainda estava grávida, né? E aqui eu vejo, né, um ser feminino, né? Toda essa essência feminina da gestação, né? Uma árvore que está dentro da barriga, e essa árvore aqui ela desce em água, né, e se transforma em fogo, né? Você vê que nas laterais do quadro aqui, né, tem chamas. E essa obra falou muito profundamente com a gente, tanto para mim quanto com a minha esposa, sobre aquele momento inicial. E aí vocês vão reparar uma coisa, esses dois quadros aqui, que tem uma estética bem parecida, até cores parecidas, né? Porque na época eu usei as mesmas tintas, que eram as tintas que eu tinha, vocês vão ver também um grau de refinamento, assim, digamos assim, que hoje nas obras atuais já estão um pouco mais elaborados, né, digamos assim. Eu não gosto de dizer mais bonito, mais feio, nada disso, mas o meu mergulho, né, nos quadros foi fazendo com que as obras ficassem um pouco mais elaboradas. Esse outro quadro aqui, ele já é mais recente. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, tá com luz. Esse aqui é um cigano, tá? É um cigano que me acompanha, é o cigano Salomão. Deixa eu botar aqui de uma forma que não mostre a luz tanto. Esse aqui é um cigano Salomão. E eu queria voltar a desenhar com lápis, que era uma coisa que eu não fazia desde a faculdade, né? Eu queria desenhar ali com lápis novamente. E eu estava num processo de aproximação com esse cigano, e aí eu quis reproduzi-lo. Então tá aqui o cigano Salomão. Este aqui, também, ele é relativamente recente, é o caboclo pedra preta. Então, eu pintei muitos caboclos, né, recentemente, assim, a temática indígena também veio muito forte para mim. E aí lembra, né, aquilo que o Preto Velho me falou lá atrás, sobre desenhar a minha vida? Toda a minha obra tem a ver com isso, tem a ver com alguma fase minha de vida, com
com algum momento que eu estava vivenciando, e aí eu trago para a pintura aquilo, né? Aquela expressão daquilo que eu estou vivenciando naquele momento. E foi no momento que esse, que é o meu guia mentor, se aproximou, né, muito de mim, e aí eu resolvi fazer uma pintura dele também nessa época. Esse aqui é o Caboclo Pedra Preta. Vocês vão ver que as formas geométricas também aparecem, né? Aqui algumas pedras, aqui o universo, e ele vindo aqui atrás, né, todo pomposo. Eu vou querer mostrar para vocês aqui também um quadro de um grande amigo, que eu tive a oportunidade de ver o processo artístico dele também florescendo muito, o Paulo Henrique. Nossa, assim, é um trabalho muito sensacional. Esse aqui é um São Jorge que ele me deu de presente recentemente. Um amigo que eu aprecio assim, em todos os sentidos. Essa é uma obra dele. E tem sido lindo também ver o processo de evolução dele, a linguagem dele, né, artística, essa coisa das cores chapadas, né, pintura na madeira, que é uma coisa que ele faz muito. Então, Paulo, toda a minha admiração ao seu trabalho. Ali atrás foi um quadro que eu fiz. Na época foi que meu filho nasceu e ele gostava muito de animais, e eu tinha 3 quadros do mesmo tamanho. Eu queria experimentar um pouco essa coisa de sair da tela, né, de vazar a tela. Então eu comecei a experimentar um pouco isso, pintando em 3 telas separadas, uma pintura que era a mesma pintura, né, que unidas somava uma só. Então ali eu tenho um tucano, tenho as minhas espadinhas aqui como sempre, uma borboleta e um galo, né, todos os animais que estavam fazendo sentido para mim também naquele momento. Esse aqui é o digníssimo Mestre Irineu. Para muitos que conhecem, né, o Mestre Irineu é um grande nome aí da doutrina do Santo Daime, da qual eu me identifico bastante. O Mestre Irineu, uma figura espiritual de tamanha importância, e foi uma pintura bem difícil para mim, assim, né, que era uma proposta de pintura um pouco mais realística, e também por toda a força que esse ser, né, carrega. Então tá aqui o Mestre Irineu. Ele é uma pintura que passeia também, não fica só aqui em casa, eventualmente ele vai para uma outra casa, e nesse momento ele está aqui em casa. E ali em cima, vou mostrar para vocês, tem o nosso digníssimo Zé Pilintra, né? Seu Zé, tão admirado, seu Zé, a quem eu tenho toda honra, e ali essa pintura eu chamo de Samba do Malandro, que mostra para mim um pouco do que é ali o processo de chegada dessa entidade, né? O samba que envolve as pernas, que a perna parece que dá um laço, e ele traz toda a sua magia para a Terra. E aí, para fechar aqui a nossa exposição, queria mostrar aqui também umas mandalas aqui da minha querida amiga Adriana, que é um trabalho fantástico também. Ela desenvolve essas mandalas de forma muito pessoal, né? Essa aqui é uma mandala da minha esposa, essa aqui é uma mandala minha, né, que teve muita relação também com o seu Pedra Preta, meu mentor, e essa é uma mandala de uma pessoa que é nada mais nada menos da Oxum, amiga nossa, Ana Sol e Lua. Então esse é um trabalho da minha amiga Adriana. E aí, falando um pouco sobre esse processo de extrapolar as telas que eu vivenciei recentemente, muito na minha chegada nessa casa aqui também, que é num sítio, eu comecei a fazer algumas molduras com galho. Então, esse aqui foi um dos quadros que eu fiz, né, que é uma Santa Sara, né, a nossa digníssima Sara, né, feita em galho. É uma tela que eu produzi aqui, pegando coisas no meu quintal. E a Sara também, com umas espadas de São Jorge ali, que é um elemento que eu sempre trago, com uma lua exuberante atrás dela, né, o seu manto azul cobrindo, e ela ali com flores em volta, né, toda essa magia do povo cigano, que foi feita num momento em que eu estava muito próximo também dessa egrégora cigana, né? Foi uma época que eu comecei, inclusive, a estudar as cartas ciganas com a minha mãe, né? Essa aqui é a minha casinha, né? Então aqui é onde eu me inspiro atualmente, fazendo as minhas pinturas. E essa foi a nossa exposição. E agora
eu queria convidar vocês um pouco mais para esse processo nosso, de fato, de pintar. Então, vamos fazer uma pintura juntos. Eu trouxe aqui, eu vou trocar aqui, vou tirar aqui a obra do meu filho. Vou colocar aqui um pedaço de madeira, é uma madeira assim, um MDF, que veio num armário que eu comprei. Então, isso aqui foi uma peça que veio protegendo o armário, que eu guardei para fazer uma pintura. Então, vou utilizar ela hoje, né? E agora eu queria falar muito sobre isso. Às vezes a gente acha que para pintar a gente tem que ter muitos materiais, né? Que a gente, para pintar ou para desenhar, né? Por exemplo, quando você vai para um curso de desenho, você recebe ali uma lista de coisas que você tem que comprar, né? E às vezes assim você fala, nossa, meu Deus, eu vou gastar muito dinheiro, que isso? E é uma coisa às vezes um pouco até que nos bloqueia, né? Então, eu gosto de estimular a seguinte coisa. No momento que você decide que você quer desenhar, é possível que você tenha algumas coisas em casa. Por exemplo, quem não tem uma caneta Bic em casa, quem não tem um lápis, né, ou um papel qualquer que seja, ou até mesmo uma caixinha de lápis de cor, né, um caderno velho, alguma coisa assim. Então, eu estimulo que você comece com o que você tem. E aí, no momento que você começar a usar e se apropriar um pouco daqueles materiais que você tem, você pode começar a sentir um desejo, uma necessidade de ter outros materiais. E aí, quando você sente esse desejo ou essa necessidade, aí sim você começa a investir um pouco mais, né? Aí é esse momento que você vai sentir que você está investindo no seu transbordar, que você não está simplesmente comprando algo que alguém mandou você comprar. Você está investindo naquilo que você deseja, assim, você quer muito fazer aquilo, você quer muito experimentar, usar a tinta, né? Então, assim, eu particularmente tive um processo parecido. Eu mostrei aqui algumas pinturas para vocês, mas eu tenho muitos desenhos no papel, com lápis de cor, com giz de cera. Giz de cera é uma delícia de pintar, de colorir, as cores se misturam, você pinta um por cima do outro, sabe? É lindo. Então, assim, eu fui mergulhar um pouco na tinta depois, fui mergulhar mais na tinta depois. Então, eu acredito muito nesse processo, né, que você começa a utilizar o que você tem, e aí depois você pega e começa a se apropriar de outros materiais, experimentar outros materiais. Assim como a superfície, né? Por exemplo, você pode desenhar num papel, você pode desenhar num pano, você pode desenhar numa tela, você pode desenhar numa madeira, né? Então, assim, isso vai variar muito daquilo que você busca expressar. Então, assim, tente utilizar o que você tem. Para fazer essa oficina aqui, por exemplo, eu não investi em comprar coisas novas. Eu estou usando tudo coisas aqui que eu já tinha, né? Coisas que eu tenho em casa. É óbvio que como eu pinto, né, acaba que eu tenho bastante coisa aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, um potinho com os meus pincéis, né? Aqui, ó, bem surradinho já, né? Os pincéis que já foram bastante utilizados. Uns paninhos aqui, que eu uso para ir limpando o pincel e secando ao longo da pintura. Algumas tintas. Aí vocês vão ver que assim, a maioria das tintas que eu tenho aqui são tintas guache, né? Tinta acrílica. Tem tinta guache também. E tem algumas tintas a óleo aqui, tá vendo? Eu no início gostava de usar mais a tinta a óleo. Eu fui parando, né, de usar a tinta a óleo porque ela é muito cara. E também porque eu achava que eu conseguia encontrar um resultado bacana, um resultado que me agradava usando a tinta acrílica. E a tinta acrílica, ela seca bem mais rápido que a tinta a óleo, né? Isso foram tudo coisas que eu não descobri na faculdade. Eu descobri isso pintando, né? Pintando aqui em casa. Então, a tinta acrílica eu vou pintando aqui. E às vezes uma parte que eu pintei, daqui a 20 minutos já está seca, eu posso jogar uma outra tinta em cima sem problema nenhum. A tinta a óleo já vai ser um pouco diferente nesse aspecto. Então, se você quer às vezes fazer uma composição, uma cor sobre a outra cor e tal, se você não quiser que as tintas se misturem, pode ser que a tinta a óleo torne o processo um pouco mais difícil.
Então eu fui abrindo um pouco mão da tinta a óleo, mas às vezes eu misturo as duas. Às vezes eu uso tinta a óleo e tinta acrílica na mesma pintura sem problema nenhum. Alguns outros artistas poderiam condenar um pouco essa prática aí, mas para mim isso não é um problema. Eu sempre pinto sem problema nenhum com a tinta que tiver em mãos, sem problema. Então, gente, sem mais delongas, a gente vai fazer uma pintura junto aqui. Quero convidar vocês aí para a gente participar desse processo, né, de forma junta aqui. E assim, eu quero que vocês vejam como que é mais ou menos esse processo meu de pintar. E assim, eu não tenho uma lógica muito estruturada, assim, né? Primeiro eu marco a pintura, depois eu vou pintar, fazer umas camadas e tal. Eu não tenho muito essa lógica, assim, eu vou fazendo a pintura muito de uma forma que eu vou sentindo, né? Já teve muita pintura que eu praticamente pintei o quadro inteiro e depois eu joguei uma outra coisa em cima e o quadro virou outra coisa completamente diferente. Eu acredito muito que o quadro, o momento que a gente está pintando, né, ele é muito mais importante até do que o resultado final, porque de alguma forma a pintura ela vai contando uma história para a gente, né, daquilo que a gente está expressando. Então, se eu estou pintando uma coisa, eu quero saber o que esse quadro está falando comigo, eu quero saber o que aqueles sentimentos que eu estou jogando para fora, o que eles estão falando comigo. Então, eu não tenho muito esse apego de, vou pintar uma coisa e querer chegar naquele resultado final. Se você tiver isso, tudo bem, né? Não tem problema nenhum você ter esse tipo de abordagem. Mas é uma coisa muito minha e que eu acredito também que traz um pouco mais de libertação para esse meu processo, tá? De pintar. Então, vamos começar a pintar aqui. Eu não pensei muito, deixa eu só beber uma aguinha rapidinho. Vou beber uma aguinha aqui porque eu já falei bastante e a garganta tá secando. Pronto. E assim, gente, conforme eu vim aqui falando com vocês, eu tava tendo uma ideia sobre o que eu poderia pintar aqui hoje. Então, a priori, hoje é sábado, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, sábado. Não sei, você pode estar vendo esse vídeo no outro dia, sem problema, mas hoje é sábado, ontem foi sexta. Então, eu ainda tô sentindo muito uma energia aqui de Oxalá. Tenho sentido, tô até aqui usando a minha guia de Oxalá. Então eu tô pensando aqui de repente a gente fazer alguma pintura que tenha a ver com Oxalá. E Oxalá me lembra muito a pomba branca, né, de Oxalá. Então eu senti da gente de repente começar esse quadro pensando em fazer uma pomba branca. E aí eu vou pegar aqui o computador, porque isso é uma outra coisa que muitas pessoas pensam, que para pintar você tem que saber tudo de cabeça, né? Que você tem que ter um repertório de coisas imensas na sua cabeça. E na verdade não, assim, na verdade você buscar referência é fundamental, né? Quando você está pintando, referência visual. Então assim, você tentar pegar uma imagem de alguma coisa que você queira reproduzir, isso é muito comum. As minhas pinturas, por exemplo, tem muitas espadas de São Jorge. Vocês vão ver lá a espada de São Jorge, espada de Ançã. Se vocês me pedirem para desenhar uma espada de São Jorge, eu vou conseguir fazer, porque eu já fiz muitas, né? Então, assim, eu vou conseguir reproduzir essa imagem ali. Mas essa coisa de você conseguir reproduzir as coisas tem muito a ver com o repertório visual e o repertório também de prática do teu corpo, né, de fazer aquilo das tuas mãos. Você tem a habilidade de fazer aquilo, você sabe como é aquela forma, você tem esse registro na tua cabeça e você consegue reproduzir isso para o papel, para a superfície que você queira reproduzir. Então tem muito a ver com a prática, né, com o seu ato de fazer cotidianamente aquilo. Então assim, eu nunca fiz uma pomba, acho que eu já fiz uma pomba uma vez ou outra, mas eu acho que vai ser legal procurar uma pomba branca aqui,
Então vou procurar aqui uma imagem de pomba branca para usar como referência aqui no nosso quadro, tá bom? Bom, tem uma aqui que eu gostei bastante, ó. Nossa, essa aqui tá bem bonita. Tem várias lindas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô aqui no Google, gente, tá? Ó, Google, famoso Google, né? Todos conhecem o Google. Tô vendo aqui, ó, um monte de imagem de pomba branca. Né? Então aqui, ó, vamos fazer uma pombinha. Eu quero fazer uma pombinha, pensei numa pombinha com galinho no biquinho, mas eu vou fazer um galinho de arruda, para salvar também os nossos pretos velhos e pretas velhas. Eu vou pegar esta imagem aqui, esta imagem da pomba branca. E aí, gente, lembrando, né, você pode pensar assim, ah, mas eu não sei copiar as coisas. Não tem problema, você não sabe copiar, você tenta fazer o melhor que você pode, né? Quando você fizer muitas vezes, talvez você consiga copiar melhor. Mas o teu desenho é o teu desenho. Você não tem esse compromisso de fazer algo idêntico àquilo ali que você está vendo, né? Se você conseguir mostrar que é uma pomba branca, ótimo. Se também não parecer muito uma pomba branca, também não tem problema, né? É a sua expressão, tá bom? Então vamos ter sempre isso em mente. Vamos tentar tirar o peso, né? E fazer aquilo que realmente a gente quer fazer e não ter esse compromisso de agradar ninguém. Conforme eu for pintando, eu vou falando sobre algumas coisas, tá? Essa coisa que eu tô falando sobre não ter um compromisso de agradar ninguém ou de chegar numa perfeição, se isso for um objetivo seu, tudo bem. Agora, se não for, não deixe isso te travar, né? O erro, essa ideia do erro, né? Quando a gente é criança, às vezes quando a gente entra ali já naquele processo de começar a ser bloqueado, a gente tem muita preocupação com o erro. Então é muito comum a gente ver aquela coisa da criança desenhando, né? Com o lápisinho ali na mão e apagando com a borracha, apagando com a borracha, apaga com a borracha, apaga com a borracha, o tempo todo fica apagando, né? E isso é uma das coisas que também é quebrada no curso de desenho. Tem curso de desenho que meio que proíbe a borracha num dado momento, para que você solte a mão mesmo, né? Para que a sua mão consiga trabalhar de forma mais livre e você não fique tão preso nessa ideia do erro, né? Porque hoje em dia, uma das coisas mais lindas que eu vejo na minha pintura é essa coisa de abraçar o erro, porque eu estou no meu processo, né? Se eu estou tentando fazer uma coisa ali, passar uma tinta preta, por exemplo, que às vezes é uma tinta difícil de trabalhar, porque ela pode manchar, né, o trabalho, essa ideia de, vai manchar, preto suja o negócio aqui. Às vezes você está com uma cor clarinha, você vai passar um pretinho ali e pum, dá aquele manchadão. Transforme aquilo em outra coisa. Olha para sua pintura e veja o que isso aqui pode virar, né? Então, existem muitas possibilidades e é aí que eu acho que eu consigo tornar a pintura viva, né? Dela conversar comigo, né? Uma coisa que eu queria fazer, uma raiz, virou uma pedra ali porque eu manchei demais e aí pronto, é uma pedra agora. E tudo bem, né? Tudo bem. Então vamos lá, vou tentar reproduzir essa pombinha aqui. Marcando aqui um pouquinho. Vocês veem que assim, eu estou usando lápis aqui para marcar agora. Não é até uma coisa pouco comum que eu faço assim de usar lápis para marcar, mas eu quero fazer isso aqui nesse processo da pombinha. Eu estou usando a madeira também, que é uma superfície pouco comum. Eu estou tentando fazer coisas que são pouco comuns para mim aqui também, para que vocês entendam esse processo, né, de você se desafiar, né, de alguma forma, sem medo. Isso aqui a gente não precisa ter medo. Então vou botar aqui o biquinho dela. Tá aqui. Aqui tem umas patinhas. Deixa eu só abrir ela aqui um pouco maior. Rapidinho, vou só abrir aqui a imagem um link maior para poder visualizar ela maior.
tem ela muito grande também não. Tá tudo bem. Tá, achei. Então vamos lá. Aqui dela, mais para baixo. E não vão me ver usando borracha hora nenhuma, tá, gente? Porque pra mim isso aqui é o processo solto mesmo. Ó, aqui eu vou botar os olhinhos dela. Aí aqui tem umas patinhas, né? Patinha da pombinha. Mais outra patinha aqui. Eu não estou muito preocupado em detalhar as formas aqui agora não, tá? Depois a gente vai detalhar melhor, até porque vai entrar tinta aqui em cima e vai cobrir um pouco esses traços. Então, vamos lá. Aqui tem uma asa que sai para cá. As penas bem abertas aqui. Vamos lá. Essas penas elas vão ganhando uma curva diferente aqui para cá, assim. Pra cá. E onde vem a outra asa dela aqui. Pulando pro lado de cá. Bom, talvez a gente tenha sido um pouco ousado de fazer uma pomba aqui, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar nesse tempo que a gente tem aqui. Se não rolar, a gente vai até onde der. Esse aqui tem um monte de... Vamos ver aqui. Beleza. Ok. Eu vou passar para cá essas tintas aqui para eu conseguir botar o computador em uma posição melhor aqui para eu olhar. Beleza. Então, minha gente, vamos às tintas. Bom, já que a gente está falando de uma pomba, vamos ter branco, né? Vou pegar aqui bastante branco para a gente usar. Então, assim, eu estou usando tinta acrílica. Tem aqui alguns pincéis aqui, que inclusive estão bem sujos. É bom a gente usar sempre uma aguinha limpa, né, no potinho dos pincéis. Eu vou trocar minha água aqui rapidinho, que vocês vão ver que minha água tá bem suja, tá vendo? Porque das últimas tintas que eu usei, eu não tinha lavado. E meu filho também fez essa pintura que eu tinha mostrado para vocês antes de eu começar a gravar o vídeo. Foi muito bom ele ter feito isso aqui. Eu comecei a arrumar as coisas aqui e ele se interessou de vir pintar. Então, tava sujo aqui o potinho, mas agora aqui eu já dei uma lavadinha, já troquei a água, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui um pincel um pouquinho mais grosso
para a gente ir preenchendo essa pombinha. Então eu vou aqui pintando essa pombinha. Vocês vão ver, gente, que, por exemplo, tudo na pintura é um ato de observação, né? No desenho, vocês vão ver que, assim, por exemplo, quando eu estou falando de pintura livre, as pessoas vão falar assim, ah, mas você não precisa saber nenhuma técnica. Sim, você até precisa, é legal às vezes você aprender, né, algumas técnicas e tal, algumas formas de pintar e tal, mas você descobre muita coisa também fazendo, né? Então acho que isso é uma coisa bem importante da gente pensar, como que a gente consegue ir, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai já aprendendo, né, com aquilo que a gente está fazendo, porque você está sentindo na mão ali naquele momento, né? Então, por exemplo, eu estou pintando aqui as penas dela, já estou tentando pintar de um jeito, né, que já se pareça um pouco mais com pena. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, para a gente ficar mais pertinho, tá? Vocês não precisam me ver tanto aqui, quero que vocês vejam mais a tela mesmo. Então eu estou fazendo aqui as peninhas dela, a minha pombinha. Vamos lá. Então assim, ah, mas eu tenho que pintar para cima, eu tenho que esfregar para baixo, não sei o que, cara, não, eu acho que assim, não é muito objetivo, o meu objetivo aqui, ficar dizendo para vocês como que vocês têm que pintar. Até porque assim, eu nunca pintei uma pomba, é a primeira vez que eu tô pintando pomba. Penas eu já pintava, né, mais assim, porque eu já pintei muitos cocares, mas uma pomba em si é a primeira vez que eu tô pintando. Então não quero me prender muito nessa questão da técnica de como que se pinta pombo, não sei o que, mas eu vou experimentando aqui também e a gente vai vendo junto, né? Eu vou pintar aqui a cabecinha dela. Já troquei de pincel, né? Porque aqui eu tô fazendo uma parte um pouco menor, né? Mais delicada aqui, então troquei o pincel. Aqui a cabecinha. Eu vou deixar aqui mais ou menos a marca do olho sem pintar por enquanto. E do bico também. Ó, tá ganhando forma a nossa pombinha. Vamos pra cá, pintar aqui mais para baixo, fazer a curvinha da barriguinha dela. Lembrando, gente, que eu não estou fazendo isso aqui de cabeça, de memória não, tá? Tô olhando uma pombinha ali no computador, tá aqui na minha frente. Caldinha dela aqui também, vou fazer um... Aqui tem uma saidinha aqui da patinha. Aqui assim. E aí depois eu vou colocando mais os tons, como eu acho que tem que estar mesmo, tá? Que a pomba é branca, mas ela vai ter ali uns tonzinhos de cinza, essas coisas. E aí é legal também, acho que é isso, né? Na pintura é legal a gente ter uma atenção a esses detalhes, assim, né? Que é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo também, né? Que é você observar que tem um tom de cinza ali, essa parte mais branquinha, que é muito estudo ali de luz e sombra, né? Mas isso tudo, gente, vocês vão aprimorando. As aulas vão ser boas para isso, né? A gente fazer aula de pintura, aula de desenho, né? Vão trazer muito dessas noções. E aí acho muito legal nesse sentido. Mas eu gosto mais da ideia de se aprender essas coisas quando a gente já está com a nossa obra se desenvolvendo e a gente vai buscar essas coisas muito no sentido de complementar a nossa obra. E não muito na ideia de começar a construir a nossa obra em cima do que você vai aprender necessariamente ali na aula. É um caminho também, né? O meu caminho foi até por aí, mas eu acho que quando eu fui para a aula, a coisa às vezes assim, mais me limitou do que me ajudou nesse sentido.
Aí depende muito também aonde você vai fazer aula, com quem, né? Tem muito professor maravilhoso de desenho aí. Esses mesmos que eu citei aí há pouco que me deram aula, são pessoas que dão aula de desenho, de pintura e fazem trabalhos fenomenais, assim, incríveis. Ó, eu já vou começar a tentar fazer a direção da minha pintura já respeitando um pouco a direção das penas, das asas, porque isso pode dar já um movimento aqui interessante. Vamos lá. Preenchi essa área aqui. Aí agora eu vou pegar aqui o outro pincel para conseguir fazer áreas um pouco menores. A arrudinha que eu falei que eu quero botar no bico, eu vou colocar depois, tá bom? Já vou tentar pintar ela direto ali, sem marcação. Vamos lá. Tá ficando bonitinha a pombinha, olha aí. Tô falando que tá ficando bonitinho só pra expressar o que eu tô sentindo aqui dentro, tá, gente? Não se prenda nessa coisa de bonito e feio não, hein? Que às vezes isso aí mais amarra a gente do que qualquer coisa. Vamos lá. Pombinha. Cheuê pra babá. Essa pombinha da paz. Pombinha de Oxalá. Essa pombinha que fala com tantas culturas aí, né? Pombinha. Essa aqui geralmente costuma ser uma pena, aquela pena que vai bonita assim de fora a fora. Beleza. Então, gente, lembrando que assim, eu ainda não estou preocupado em dar muito efeito de luz e sombra. Por mais que já vai dar uma impressão, porque né, eu estou trabalhando sobre um fundo escuro e eu estou jogando uma cor branca em cima. Então já vai dando uns contrastezinhos aqui que já vai dar um pouco de sensação, né, de luz e sombra um pouco. Mas depois eu vou tentar trabalhar um pouco isso melhor aqui na pintura. Então vou aqui mais uma vez pegar o meu pincelzinho maior para poder pintar aqui a outra asa. Até lá em cima. Vou fazendo aqui a mesma coisa que eu fiz na outra, já tentando dar os movimentos aqui das penas.
pouco aqui, para que a gente já consiga alcançar um efeito pronto aqui. Aí agora eu vou pegar aqui o outro pincel um pouco menor para conseguir trabalhar um pouco mais os detalhes. Essa parte daqui, ela vai quase que se unir à outra aqui. Eu vou deixar só um limite aqui para entender onde que uma coisa começa e a outra acaba. E depois a gente vai ajeitar isso aqui com luz e sombra um pouco. E aí eu tô falando luz e sombra, vocês vão falar assim, aí, tá vendo? Já começou a técnica. Vocês vão ver que é menos complexo do que parece. Experimentação de cor. Eu tô olhando ali, tô vendo que a parte de sombra tem um tomzinho um pouco mais acinzentado, até mais azuladinho, pode-se dizer assim, né, em cima do branco. E aí vocês vão ver que a coisa vai se estruturando aqui. Aqui. Aqui, essa outra pinha vai ter em cima aqui também. Bom, então já temos mais uma asinha ali, ó, na nossa pombinha. Agora, eu vou fazer o bico dela. Vou fazer o bico dela. E depois eu vou fazer... Ó, o bico dela, vocês vão ver aqui, gente, ó. Deixa eu apontar aqui. O bico da pombinha que a gente tá fazendo aqui, ele é um pouco rosadinho, né? A gente vai entender logo o bico como uma coisa mais laranja, amarelo, alguma coisa assim. Mas aqui não tá tanto assim. E eu vou tentar fazer uma misturinha de cor aqui, pra gente conseguir ter um bico mais rosadinho. Então vou usar um pouco do laranja aqui também. Mas eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais puxado para um rosinha. Então, o único rosa que eu tenho aqui é esse. Esse rosa que é bem forte, tá vendo? E ele é rosa bem clarinho, o biquinho dela ali, né? Assim como a patinha, que tem uma cor bem parecida. Deixa eu pegar aqui uma superfície para fazer a misturinha da tinta. Vou usar aqui um pedacinho de coco. Ó. Fazer essa misturinha. Então vou botar aqui um pouquinho de rosa. Um pouquinho de rosa. Vou botar um pouquinho de branco. Vamos ver como é que fica aqui. Vou usar um pincelzinho aqui para misturar. Pegar um pincelzinho bem fininho. Ó, reparem, esses dois pincéis, né, era o mais grosso que eu estava usando para pintar a pomba. Esse aqui era o mais fino que eu estava fazendo um pouco mais de detalhe. E eu vou usar agora esse outro pincel aqui, ó, bem mais fininho, para fazer os detalhezinhos do biquinho ali. Então vamos misturar aqui para ver se vai chegar na cor que a gente quer. Ó, tô misturando aqui. Um rosinha com branco. Acho que eu botei branco demais.
Bom, eu vou marcar aqui com essa cor mesmo. Vou botar só um pouquinho mais de rosa aqui. Que aí depois eu vou fazendo os detalhezinhos com branco também para dar um efeitinho de iluminação no biquinho. Mais um pouquinho de rosa aqui. Uma rosinha. Talvez eu tenha botado rosa demais, porque aqui cai muito. Então, ó, eu vou fazer assim, ó, não vou misturar a tinta toda. Isso aqui já é uma técnica, ó, tá vendo? Eu vou misturar um pouquinho desse lado aqui e é da onde eu vou pegar, ó. Se eu quiser mais, eu vou misturando depois, tá vendo? Misturei aqui embaixo e aqui em cima eu vou deixar aquela mancha ali que tá com branco embaixo. Então, eu vou começar a fazer aqui o biquinho dela, da nossa pombinha. Um biquinho, uma entradinha aqui da boquinha dela. Aí eu vou pegar aqui desse tomzinho que tá mais escuro, ó, também um pouquinho, para poder já fazer uma marcaçãozinha aqui em cima. Eu já vou deixando um pouquinho mais escuro, tiro o excesso de tinta aqui mesmo no meu coquinho, ó. Esse rosa que eu tenho não é um rosa muito bom para fazer esse detalhe ali que eu tô querendo fazer. Então depois eu ainda posso usar mais uma corzinha ali, né? Vou usar um marronzinho de repente, ou laranja, alguma coisa assim para poder fazer um detalhe mais próximo ali, mais fidedigno. Vou jogar um pouquinho aqui, limpar meu pincelzinho. Vou pegar aqui um pouquinho do marrom. Vou botar nesse cantinho aqui, ó. Vou botar um pouquinho de marrom aqui nesse cantinho. Isso aqui que eu tô fazendo, gente, de misturar assim, não é uma coisa que eu aprendi na faculdade. Eu poderia até ter aprendido isso lá, mas isso aqui eu aprendi sozinho, porque eu não fiz aula de pintura na faculdade, não. Então eu aprendi na experimentação mesmo. Aqui eu vou conseguir fazer uma marcaçãozinha. Um furinho aqui do nariz. E é isso. Agora eu vou lavar aqui o pincel um pouquinho de novo. Ali vou fazer o entorno do olhinho dela, que é rosadinho também. E a parte interna aqui é mais o marronzinho ali que a gente viu, uma bolinha. Uma bolinha bem redondinha. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês verem como é que tá ficando. Ó. Por enquanto é assim que tá fluindo nossa pombinha aqui. Bom, agora eu vou fazer um pouco da patinha dela aqui, que parece ser um pouquinho mais chatinha. Vou fazer a patinha aqui, o dedinho dela aqui pra trás. Mas lembrando que com a tinta
ela permite muito da gente ir fazendo coisas por cima da outra. Então, assim, eu não preciso às vezes alcançar um grau de acerto, assim, de cara, sabe? Porque eu posso depois ir jogando por cima. Aqui. Patinho, patinho, patinhos. Agora, gente, para pombinha sobressair mais, eu quero fazer uma camada em volta dela para a gente conseguir dar um destaque para essa pomba. E eu tinha falado que como hoje era sábado, né, e ontem a gente teve a energia de Oxalá, eu queria trazer hoje um pouco da energia de Nanã também nesse quadro. Né? E aqui Oxalá, muitas histórias de Oxalá e Nanã como parceiros, né, marido e mulher. Então eu quero trazer um pouquinho de roxo aqui nessa história. Ou lilás, né? Então assim, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou limpar esse pincel que está com tinta branca. Dar uma limpada nele aqui. Vou fazer uma camada em volta. Tá? Vou fazer uma camada aqui em volta dele. E aí depois eu vou acertando, tá? Com outro pincel com um pouco mais de detalhes. Então vamos lá, vamos ver o que dá nisso daí. Lembrando que depois eu ainda vou fazer o meu galinho ali, no biquinho da pombinha. Sim, gente, isso tudo aqui é experimentação. Às vezes a gente pensa assim, ah, vou jogar uma cor tal aqui agora. Aí você bate o olho e fala assim, ai meu Deus, estraguei. Não, vai tentando, vai vendo. Vai vendo. Porque o resultado é só quando você olha para a obra no final e fala assim, tá pronto. E pode ser também que você chegue no tá pronto e fale assim, ah, poxa, não tá tudo que eu queria, mas fique satisfeito com o que você fez. Ou vai até você ficar satisfeito. E o processo de pintar tem muito a ver com isso, com você estar feliz. Então eu estou extremamente feliz aqui agora de estar fazendo essa pombinha aqui com vocês. Tá, mais um pouquinho do roxinho aqui. Eu vou ser abusivo aqui no roxo, porque eu tô pensando em passar esse roxo aqui geral. Depois que eu fizer os detalhezinhos aqui da pombinha, em volta dela, eu vou passar ele na pintura toda. Deixa eu pegar aqui o outro pincelzinho que me ajuda mais com detalhes. Dá uma lavadinha nele. Vamos lá. Agora aqui com um pouco mais de cautela aqui para não... E aí assim, também vai ter aquela coisa, ai meu Deus, borrei. Borrou, corrige, tenta corrigir aí, tenta fazer outra coisa. Dá aquela esfregadinha no pincel aqui, faz um degradê. Trabalha com o seu erro. Que nada é errado, tá tudo certo. Você está experimentando, você está pintando, é tudo assim mesmo. É igual tudo que a gente faz na vida. Essa ideia de perfeito é às vezes algo muito difícil. Nada na natureza é perfeito, né? E tudo é perfeito ao mesmo tempo.
A gente olha para a natureza e acha ela linda, né? Perfeita, mas ela é perfeita na imperfeição. Nenhuma folha é idêntica à outra. Nenhum galho de árvore, nada. Essa parte da patinha eu vou deixar para fazer com um pincel ainda menor. E eu vou seguindo aqui o barco aqui com esse pincel aqui pela parte do corpo da pombinha. Talvez essa minha tinta aqui não dê para preencher a tela inteira, que eu tenho pouca dela aqui que eu tô vendo. Então talvez eu misture com outra tinta. E já mudou o caminho, tá vendo aí? E é assim que é. Vou dar uma levantadinha aqui, tá, gente? Soltar um pouco do excesso que tá no meu pincel aqui. Ah, se eu entrar com roxo aqui muito na asa, depois eu volto com branco aqui de novo. Entendeu? É tudo no flow mesmo, no fluxo, vai fazendo. Deixa se misturar. O excesso do pincel aqui, ó. Aí, gente, olha que técnica maravilhosa que eu descobri. Eu enfio o pincel aqui no potinho, ele volta lambuzado de tinta. Aí eu venho aqui, esfrego ele aqui para poder pegar o excesso. Né? Você viu aquela roladinha que eu dei ali? De lado? Longe da pintura. Para não pintar tudo aqui também. Assim a gente vai indo aqui. Essas asinhas aqui que são detalhezinhos que são mais chatinhos, né? Poderia estar fazendo com um pincel até um pouco menor, mas é como eu ainda estou pensando em fazer aqui um acabamentozinho depois. Estou fluindo aqui.
Vamos ver. Bom, eu tenho 2 horas no máximo para a gente concluir essa oficina. Já chegamos a 1h30 aqui mais ou menos. Então, lembrando aí que a gente vai até o ponto que a gente conseguir. E é isso, gente. Pintar é a gente conseguir ficar assim, sabe? Se perder aqui dentro desse processo que a gente está fazendo e achar isso aqui o máximo, né? E gostar de ficar aqui assim, olhando os detalhezinhos. Eu brinco que isso aqui, hoje a pintura é das poucas coisas que me desconectam assim de verdade do mundo. Que eu consigo ficar só aqui, pensando só nisso. Fazendo isso, pensando nisso, curtindo isso daqui. A gente conseguir usar o tempo que a gente tem, eu vou tentar não ser tão preciosista, mas vamos tentar chegar no melhor resultado aí que a gente conseguir. Que a minha ideia é conseguir fazer nesse tempo que a gente tem. Vamos lá. Beleza. Então, gente, eu tinha falado daquele rosa, né? Eu tô com vontade de jogar aquele rosa aqui em volta. E brincar com esse rosa mesmo. Já que a gente tá trazendo tantos tons assim, né? Eu acho que depois o verdinho da arruda no biquinho vai ficar uma coisa linda. Vamos ver. Vamos lá. Misturar aqui, ó, tá vendo, ó? Aí é legal que as cores vão se misturando. E a gente tem essa possibilidade de misturar as cores e deixá-las se misturarem. Olha que delícia que é isso aqui, né? De pegar assim, ó. A tinta ainda não secou completamente. E se ela secar, a gente pode pegar mais um pouquinho do roxo. Ó, lambuzou aqui, caiu, ó. Caiu. Aqui, tirar o paninho da frente para vocês verem, ó. Caiu o rosa aqui embaixo, eu já vou aqui onde caiu. Parece que o rosto está sumindo um pouco na pintura. Eu vou pegar mais um pouco dele aqui também, ó. Ainda tem um pouquinho aqui de tinta. Deixa eu fazer assim, isso aqui, ó. Uma técnica. Aqui, ó. Vira a tinta com a tampa para baixo, ó. Pum. Aí, ó. Veio. Olha o meu roxo aí. Vem. Vamos lá. Junta com o rosinha aqui, vamos fazer um efeito bonito nessa pintura.
Ah, que beleza de pomba. Trazendo paz para os corações, amor. Deixar ela fluir aqui no movimento. Um pouco de roxinho aqui também. Vai parecer que esse movimento está vindo dela. A própria pombinha. Trazendo a força da paz e da esperança. Salve Pai Oxalá, salve Mãe Nanã. Abençoe essa pintura, esse trabalho aí. Que abençoe o Festival FOC, essa iniciativa linda. Todos esses artistas que estão trabalhando por esse projeto. Que você que está assistindo esse vídeo aí, você possa ter as suas inspirações, as suas motivações. Que seu coração possa ser tocado por cada vídeo que você está assistindo. Se você está assistindo o meu, se você assistiu outros. Que coisas boas possam fluir por aí. Esse momento difícil de sociedade que a gente está enfrentando. Né? Fazer uma pombinha da paz aqui. Para trazer um pouco de luz aí nesse momento. Vou pegar um pouquinho mais do rosa. Pra gente poder misturar mais rosa nessa brincadeira. Vamos lá. Vou trazer mais rosa aqui. Repara, a tinta acrílica ela seca bem rápido, né? Como eu falei. Então aquelas primeiras partes que eu pintei aqui já estão meio que sequinhas. Então fica bem marcada. Eu boto mais um pouquinho de roxo aqui para poder misturar melhor com rosa. Ó. E dar um efeito mais degradê. E não ficar uma coisa tão marcada que não é o efeito que eu quero. Aqui a pombinha. Trazer mais rosa. Cá. E bom, já que a gente está falando de roxo, de rosa, por que a gente não traz um pouco de vermelho também, né? Um pouco de paixão nesse momento aqui, que tal? Acho que eu vou trazer um pouco de vermelho também para essa pintura aqui, mais para as extremidades. Vamos ver como é que flui aqui. Rosinha aqui. Vou fechar mais essa parte aqui. Vai tentando dar um pouco de movimento aqui no pincel, para acompanhar um pouco o movimento das asinhas dela. E aqui nessa parte aqui, vou jogar o restinho de rosa que me resta aqui. E agora eu vou trabalhar um vermelhão aqui, que tal? Tô a fim de botar um vermelho aqui pra gente ver como é que fica. Vamos ver se meu vermelho ainda tá funcionando. Acho que eu tenho um outro vermelho novo aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos vermelhar o curral. Vamos lá, vermelhão. Botei um pano aqui embaixo, ó, para já quando eu passar aqui a tinta não manchar tudo, não sujar tudo aqui. Então, não cagar minha toalhinha de baixo completamente. Também não tem jeito, tá, gente? Pintura suja e vida que segue, mas a gente tenta minimizar aqui os danos.
Então, vermelho aqui. Depois eu quero trabalhar um tom de amarelo aqui para dar um brilho aqui também. Vamos ver como é que fica. Trazer um pouco de brilho aqui na coisa. Me ajudar a dar um douradinho na coisa, né? Na pintura como um todo. Com esse vermelho. O rosa vai dar um destaque bonito. E cores é muito experimentação mesmo, né, gente? Assim, cor é total esse processo de ir jogando, e sentindo e vendo, né, como é que a cor se comporta. É bem isso. Tomar um pouco de cuidado aqui só para não pintar meu computador. E aí vocês vão ver que o amarelo que eu vou jogar depois aqui, ele vai dar mais unidade ainda para a pintura, né? Porque a gente ainda está vendo muita marcação. A madeira também, ela é diferente da tela, né? Porque a tela, ela chupa mais a tinta, então possibilita mais a gente misturar. A madeira, a tinta vai ficar um pouco mais durona, né? Então, torna-se um pouco mais difícil o processo da mistura da tinta e fazer esses gradientes aqui, que é esse efeito que eu quero fazer, nesses degradês de uma cor para outra e tal. Mas agora com o amarelo aqui, vocês vão ver o efeito que vai rolar maneiro. Deixa eu dar uma limpadinha no pincel. Eu vou usar um outro pincel aqui para fazer isso. Um pincel mais abertão. Ó, esse pincel aqui, ó. Que ele ajuda, ele é bom para fazer assim, esses efeitos de luz aqui que eu quero. Deixa eu jogar o amarelo aqui. Vamos nessa. Ó, aí eu vou pegar bem aqui nas junções assim da tinta, ó, e vou começar a passar e deixar ele fluir, ó. Esticar bastante a tinta, tá vendo? Com o pincel, ó. Que aí ele vai dar uma integrada assim nesses tons. Ó, passa um pouco pra cá. Ó, estico ele bem. Olha que coisa, né? A gente começou falando de Oxalá. Trouxemos a pomba branca, parecia que ia ser uma pintura puramente de, né, toda na questão clarinha ali e tal. Aí a gente veio com o Nanã um pouco. E isso é o meu cotidiano, gente. Assim, eu tô fazendo isso porque tem muito a ver com a minha vida mesmo. Os orixás, é uma coisa que eu prezo muito de trazer para o meu cotidiano. Então, é isso, né? E aí agora vê esse vermelho e esse amarelo aqui que tá trazendo um pouco da filha de Nanã, Euá. Vem trazendo também, que é a nossa patrona das artes. Olha como é que ela vem fechar lindamente aqui o nosso... Vou soltar um pouco de amarelo por aqui também. Aqui perto das asinhas dela. Ó, soltando. E vou esticando, ó. Tá vendo? E vou misturando a tinta. Ó, deixando ela o mais integrada possível com as outras cores que estão embaixo. Eu gosto da pintura muito livre, assim. Geralmente os meus quadros vai ter um ou outro detalhe, assim, de fazer uma coisa mais detalhada e tal, e o resto vai ser muito livre, assim. Eu gosto dessa coisa de misturar cor. Deixa
Acho isso fantástico. Olha aí como é que tá ficando. Deixa eu mostrar aqui de pertinho um pouquinho. Nossa pombinha. Tá fluindo. Pô, gente, que prazer, que honra poder estar aqui com vocês fazendo isso, hein? Que maravilha. E agora, como a gente já tá com o tempo chegando aí perto do fim, vou só dar mais uns detalhezinhos de amarelo aqui e vou fazer o nosso galinho de arruda ali. Espero que aquela parte ali já esteja seca o suficiente para pegar o verde. Fazer assim uns detalhes de amarelo saindo da asa dela, assim, ó. Beleza. Ó, jogando luz mesmo. Salve minha pombinha. Paz, Oxalá, de Nanã, de Euá e Taxé. Então, vamos para a nossa arruda. Deixa eu ver aqui como é que se faz uma arruda, que eu nunca fiz uma arrudinha na pintura. Primeira vez que eu vou pintar uma arruda. Então, vou pegar aqui uma referência. Arruda. Eu tenho arruda aqui no meu braço, ó. Cheio de arruda aqui, um monte de erva, mas eu vou olhar aqui. Bom, vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu verdinho. Primeiro um verdinho bem vivo. Para fazer a nossa arrudinha. O galinho vem daqui. Vindo daqui, saindo aqui, o bico da bichinha aqui, ó, né? Aí ele vai ter uma puxadinha pra cá e uma puxadinha pro outro lado, tá? E agora vou fazer aqui as folhinhas da nossa arrudinha. Folhinha pra cá, folhinha pra lá. Folhinha pra cá. Folhinha pra lá. Folhinha pra cá. Folhinha pra lá. Vê que eu já consigo botar a mão aqui, ó, já tá seco. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro galinho de cima aqui, ó. Folhinha pra cá. Folhinha pra lá. Folhinha pra cá. Folhinha pra lá. E vou fazer uma última folhinha aqui. Na pontinha.
Pronto. Aí agora eu vou pegar um outro tomzinho de verde para dar um efeitinho aqui na arruda. Dentro das folhinhas. E elas têm uma curvinha, né? As folhinhas de arruda dentro. Vou dar uns efeitinhos nelas aqui. Um pouquinho aqui no galinho também. E estamos quase lá. Vou botar aqui os meus pincéis de novo. Então, ó. Vocês olharem mais de perto aqui como é que tá a pombinha. E eu vou pegar agora só uma canetinha aqui para fazer os detalhes finais. Então aqui, só para fazer uns acabamentozinhos e finalizar a nossa pintura de hoje. Eu vou pegar aqui um pouquinho. Agora é a hora da atenção, né? Aquilo que eu falei com vocês, da tinta preta. A tinta preta geralmente gera um pouco de pânico. Mas eu adoro fazer os detalhezinhos dela depois, que ela vai dar uma profundidade nas coisas. Eu gosto. Vamos lá. Devagarzinho. Vamos dar o famoso chabu, né? Aí. Um pouquinho aqui nos finalzinhos das asinhas, as peninhas dela, né? A caldinha. Aqui. As áreas não ocupadas, né? O negócio de vir dando um tomzinho de preto. Essa pintura aqui, né, com o tempo que a gente tem, hoje eu tenho gostado de ficar bastante tempo, trabalhar até mais de um dia na pintura. Antigamente eu tinha muito uma ideia de começar e terminar no mesmo dia, porque antes, quando eu me bloqueava muito para pintar, eu começava a fazer, aí achava, não, tá feio, parava e abandonava o desenho. E hoje em dia eu tenho mais uma coisa de acabar mesmo, né, sempre. Por mais assim que o resultado possa não estar me agradando 100%, mas eu tento sempre acabar aquilo que eu começo. Então, mas assim, hoje em dia eu já consigo ficar mais tempo na pintura, né, trabalhando. Hoje a gente está com pouco tempo aqui e eu quero ter uma ideia de pronto para essa oficina. E eu confesso que eu já estou bem feliz com o resultado. Espero que vocês estejam gostando também. Espero que essa oficina esteja sendo muito produtiva para vocês. Que essa pombinha da paz possa trazer muita esperança, muita paz, né? Que a gente possa fluir nos nossos processos criativos, sem medo, né? Sem pressão. Que pelo menos na nossa arte o mundo do capital não nos engula, né? E que a gente consiga assim, né, ser pago, né, ser bem-sucedido com a nossa arte também, né? Isso é um desejo de todo artista, obviamente. Mas que isso não seja o nosso único propósito aqui.
porque a gente está falando de expressão da alma. E a expressão da alma não necessariamente ela está correndo atrás de dinheiro, né? Fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouco do meu processo com vocês, né? De poder fazer essa pintura junto com vocês, de mostrar alguns quadros, falar um pouco de como que a coisa se deu para mim, e espero que tudo possa se abrir aí para vocês também. Vocês possam ter um processo, né, criativo rico, primoroso, né, cheio de histórias para contar, e que a gente possa produzir muita arte para esse mundão. E é isso, gente. Eu vou encerrando por aqui. Vou mostrar a pintura aqui um pouco mais de perto. Só quero dar um pinguinho branco naquele olho ali. E a nossa pintura de hoje vai estar pronta. Um brilhinho aqui, ó. Pronto. Bom, vou mostrar aqui para vocês o resultado. Essa é a nossa pombinha aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse processo. Espero que essa pintura, né, bastante energia boa para vocês aí, que traga paz para o coração, né, que possa motivar vocês aí na trajetória de vocês. E aqui, da mesma forma que a gente começou, a gente vai encerrar. Mais uma vez, agradeço do fundo do meu coração a vocês pela oportunidade, ao FOC, vida longa e próspera para esse projeto lindo. O canal Espiritualidade tem toda a minha admiração, meu querido amigo Sérgio, né, todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Agradeço a Pai Oxalá, Xeuepa Babá, agradeço meu pai Ogum, que está sempre me guiando, me conduzindo no meu caminho. Ogunhê, meu pai, obrigado, sua bênção, seu filho agradece. E agradeço também a minha mamãe, Euá, que nos acompanhou aqui hoje também, a nossa querida patrona das artes, Rihó Euá. E agradeço a todos os orixás por nos darem a vida e nos darem sabedoria, força, saúde, né, nos darem a natureza e tudo que nos inspira para a gente conseguir caminhar e produzir arte, e produzir amor, e produzir vida. Um beijo para todo mundo e a gente se vê aí em breve em outras oportunidades. Tchau, tchau.